Alguém que manje dessa parada de internet. E com sede. Que, tipo assim, que tenha vontade de crescer, que tá com sangue nos olhos, mas que manja muito da parada, de engajamento, de como falar com a galera na internet. Perfeito. De, sabe? Que tenha já uma galerinha, vamos dizer, já como público, né? Lógico. Daí o Bez disse, tá, e quem tu pensa? Eu disse, o Lucas Colar. Daí ele, cara, não conheço, não sei quem é, mas não conheço assim de falar com ele, não tenho a relação que eu tenho contigo, porque, pô, a gente trabalhou junto, né, cara, 7 anos. Daí ele, mas confia em ti. Qual era a tua relação com o Lucas? Quando eu saí, eu fiquei 3 meses, eu fui demitido do Inter, antes de ir pro Canadá, eu fiquei 3 meses na Inferno. Aí ali você trabalhando do lado do Lucas. E ele é bastante talentoso, né? Porra, nossa, ele é foda. Ele é um monstro, ele é gênio, ele é um gênio. E muita fonte também, e ali nesse período de 3 meses que eu fiquei no Inferno, como eu tinha muita fonte e ele tinha boas fontes também, mesmo começando, mesmo sendo mais guri, entre aspas, a gente fechou um troço assim de... cara, pouca gente deu tanta informação quanto eu e ele junto na época da Inferno. Né? De abrir live assim, e não era tão boom das lives. A gente abria as lives... atolava de gente e as pessoas do meio assistiam, porque os colegas, né, seguidamente a gente dava informação e os colegas, não sei disso, e a gente sabia, né, antes. Então eu já tinha trabalhado, eu sabia quanto potencial ele tinha, o quão bom ele era, né? Então aí o Bez disse, cara, tô dentro, se tu acha que é de boa, vamos nessa, vamos pegar esse cara. Aí falamos com ele. E ele, pô, tamo dentro, tô dentro. Maravilha. Depois, um tempo, é engraçado, né, cara? Porque depois de um tempo, aí virei, pô, hoje ele é meu irmão, né, cara? O Lucas é o irmão que, tipo assim, a vida me deu, assim. A esposa dele, a Dani, também, minha irmã, assim, a gente se dá muito bem. Ela não gostava de mim na época, inclusive. Ah, é? Por quê? Porque eu sempre fui meio polêmico, assim, eu era meio capcioso em às vezes nos tweets e tal, e ela não achava que eu... Não gostava das tuas opiniões? Não gostava das minhas opiniões. E pessoalmente? Não conhecia. Nunca tinha falado comigo pessoalmente. Daí, à medida que a gente foi se conhecendo, né, a gente foi se gostando e tal, e se conhecendo, né, e tal. E hoje também, minha irmã. E daí ela contou, num dia num almoço na casa dele, que quando eu falei com o Lucas e convidei, ela foi contra. Ah, ela opinou contra. Ela foi contra. Ela disse, eu acho que tu não tem que entrar com esse cara aí e tal, não sei o quê. e que o Lucas aí disse assim, não, mano, tu tá louco, meu. É o Alexandre Ernst, é o Leandro Bez. Não, o que esses caras... Não, tá louco, eu tenho que trabalhar com esses caras. Na verdade, o convite é irrecusável, né? Vamos ser sinceros, né? Não sei, talvez. Mas quando ele vai trabalhar com vocês, pelo menos pra mim, ele já era o Lucas Colar, sim, né? Pra caralho, né? Sim. Ele já era respeitado na torcida. Só que jovem, mas né? Mas por isso que eu digo, ele já era respeitado na torcida, ele tinha o nicho de internet, né? Ele tinha o nicho dele de internet. Um ajudou o outro. Do canal dele, ele já tinha um canal também, ele tinha as redes dele, que estavam fortalecidas e tal, sabe? Então, tipo assim, por isso que eu disse, ele tinha o lance do jornalismo e tinha o lance da internet. Por isso que nós também precisávamos dele, vamos dizer assim, né? E o precisar não é no sentido pejorativo, não, ao contrário, tinha que fechar a engrenagem, né? As valências, né, cara? E daí... Nada a ver com valência, as valências. E daí tu sabe que... Beleza, daí fechou. Ficamos quebrando a cabeça um bom tempo também. Qual vai ser o nome do projeto? Não tinha, assim, um nome, né, cara? Certo. Daí a gente começou a falar tudo pelo WhatsApp e tal, né? Reuniãozinha de, quem sabe, rádio de não sei o quê, redação de não sei o quê e tal. Daí eu lembro que eu disse assim... Rádio Corredor, Rádio do Gigante. E aí ele larga. O Lucas que manda Vozes do Gigante. Daí eu... sabe aquele meme, né? Que tá sim. Né, hoje. Né? Eu... Daí o Bez na hora assim, esse é genial. Tá, então, Vozes do Gigante. E aí foi, cara. Daí a gente ia fazer assim, cara, videozinhos diários para contar coisas do Inter de bastidor. Em vez de twittar, a gente ia falar no canal. Ia fazer umas livezinhas, assim, despretensiosas.
ia cobrir um pouco do jogo, ia fazer uma análise do jogo depois e tal. Cara, no fim das contas, veio a pandemia. E a gente tinha começado o canal, né, cara? Não vamos parar. Daí, assim, o Bess tinha muito contato, eu tinha muito contato. A gente começou a mandar mensagem. Ô, Bolívar, vamos fazer uma live hoje? Ô, Diego Aguirre, vamos fazer uma live hoje? Ah, o Figueroa, o que tu acha de a gente pegar e trocar uma ideia hoje? E aí a gente foi indo, sabe? E a gente foi botando no ar essas lives. A gente entrevistava... Cara, a gente entrevistou Bolívar, Kleber, Ney, Yarley... Meu Deus. Porque a galera que a gente, né, tava acostumado e tal. Sim. E aí começou a bombar, só que era pandemia e tal. Daí acabou a pandemia, os jogos já davam cobertura de jogos. Daí depois aí, vamos fazer em loco, porque agora aí abriu de novo, saiu o lockdown e tal. Daí eu me separei, me divorciei nesse meio tempo. E meio que, vou voltar. O canal tava começando a dar uma monetizaçãozinha. Com essa grana aqui, eu me viro no início da minha volta. Certo. Porque eu tinha ido com malicuia, né? A gente vendeu tudo aqui. Eu não tinha mais nada aqui. Vendi carro, apartamento, peguei fundo de garantia, tudo. Para começar a nova vida. Troquei para dólar e levei pro Canadá. E a dor no coração para deixar o teu guri lá. Complicado. Mas daí quando voltei, aí sim, né, velho? Aí tava os 3 aqui, daí pau na máquina, né? Daí foi só fazer a coisa funcionar. E funcionou, né? Hoje funcionou. Hoje é uma empresa, né, cara? É uma empresa que a gente tem tudo certinho, né? CNPJ e tal, né? E além disso tudo, a gente emprega pessoas, né? Quantas pessoas estão sob os cuidados de vocês, mais ou menos? Acho que umas 10, entre 10 e 15. Aquele narrador de vocês que eu agora Diego Brião. É bom, hein? É um gênio. De onde é que ele é? Eu conheci ele no Inter. Ele trabalhava na mídia do Inter. E um dia ele substituiu o narrador do Inter. E eu olhei assim, esse cara é muito bom. Como é que a gente não... Diego Brião. É da São Borja, tá aqui, daqueles lados ali, né? Cachoeira. É de Cachoeira. Os meus pais são de Cachoeira. De Cachoeira. De Cachoeira. De Cachoeira, não é de Cachoeira. Exatamente. Sim, de Cachoeira. E daí ele... É doido, cara, porque quando ele terminou de narrar, ele tinha o outro, o Leonardo Pfister, que era o narrador principal, e ele narrava de vez em quando, e eu nunca tinha visto. E quando eu vi ele narrando, assim, eu ouvi, né, cara, aquela rádio antiga, né, meu, aquela voz de interiorano, mas uma voz de interiorano porto-alegrense, sabe? É difícil explicar, entende? É um cara... Não tenho referência. Eu falo pra ele que ele parece o Gabardo falando, sabe? Ele consegue separar bem a voz, ele fala bem, sabe? Ele tem uma dicção muito boa. Sim. E quando eu lembro... E ele não me deixa mentir. Quando ele acabou a narração, eu olhei pra ele e disse assim, tu é muito bom. Ele é ótimo mesmo. Tu é muito bom. Tu tem que saber que tu é muito bom. Tu sabe que tu é muito bom. Não, ele é tritímido, né? Não. Daí velho, que legal. E ficou nessa. Daí um dia o Suman, que era o nosso narrador antigo, não podia, porque ele ia fazer, eu acho que uma cirurgia ou ia ter um casamento, não lembro direito. E ele disse, cara, eu não consegui um substituto, mas eu tenho uma sugestão. Daí, esse cara aqui, claro, velho, não precisa nem perguntar. Se ele puder, já manda vir. Daí chegou, tal, e aí, Brião, isso aqui, saudade, cara, tal, isso aqui. Aí foi só para substituir o Suman. Sim. Daí a gente foi renovar com o Suman e a gente chegou num denominador. E aí eu, de cara, falei pro Lucas, é o Brião, vamos chamar o Brião. E aí o resto é história, ficou até hoje. Excelente. Ele é um absurdo, cara. Eu gosto demais do Brião, demais. É um cara pau pra toda a obra, humilde, também ele escreve, também ele faz as postagens do Vozes, ele também tem todo um lance de bastidor, não é só narrador, né? Então, tem o Jobim, o Cassiano, o Brião, aí a Camila, o Max, sem contar a Dani, claro, né? Mas é que a Dani é gestão. A Camila, o Max, daí tem o Nando agora, tem o Henrique Pereira, tem o Demoliner, só esses já são